Fala, gigantes! Gigantes do beisebol na área, com a edição de número 52. Gravamos, na verdade, essa edição de número 52, mas fazendo juiz a tudo que é esse programa, nós perdemos. Quer dizer, não perdemos de fato. Eu estava gravando e o áudio estava sendo captado pelo webcam. E o Henrique fez o favor de não me avisar. Este canalha que novamente vem gravar um podcast no banheiro. Então, pela segunda vez, Henrique, é muito bom voltar a gravar sobre todas as ameaças que sofremos no Twitter, no WhatsApp, em tudo quanto é rede social. Sempre bom voltar a gravar. E assim, como o nosso podcast, como o Giants, né? Nada podia ser fácil. Nem a gravação podia sair tranquila. Assim como o Camilo Doval fechando um jogo, tem que ter dificuldade, tem que ter sofrimento. Tem que ter, seria um home run para levar a virada, para virar. É tão difícil gravar um podcast dos Giants que o Henrique caiu. O Henrique caiu. Não, esse podcast tá amaldiçoado. Eu, cara, é inacreditável. A gente vai gravar, a gente fica sem gravar meses. Quando volta, o meu áudio trava. E quando vamos tentar gravar de novo, o Henrique cai. A quem interessa calar os gigantes do beisebol? Eu acho que isso é coisa do Dodgers Cash. Eu acho que isso é o Dodgers Cash invadindo aqui. Fernandão, aquele jeito tranquilo, sereno. Tudo fachada. Tudo fachada. Você acha que eu tô aqui trancado no banheiro por quê? Porque se eu sair, vou ser apedrejado. Tô sendo ameaçado, cara. Não posso sair do banheiro, tô vivendo no banheiro. Vivendo nos banheiros de Notre Dame. Aí consertando cabos, né? Essa daí, só o Matheus do grupo do Giants vai pegar, porque eu contei para ele. Henrique, vamos falar de Giants, né? A gente tá enrolando, já gravamos na última semana. Vamos gravar praticamente o mesmo episódio, né? O mesmo podcast, porque foi perdido por conta do meu áudio. E a gente começou, né? Vamos começar assim como começamos o último, falando da mediocridade do San Francisco Giants, né? Atualmente nem ponto 500 tá abaixo do ponto 500, mas o fato é, o time ele não empolga, o time não joga bem, de fato, muitos jogadores têm flashes, e tirando ali agora, no momento que a gente está gravando o podcast, Lamont Wade, Patrick Bailey, o Wisely, né, que é o poder do gnomo, e Elliot Ramos, que é o melhor jogador dos Giants neste momento, ninguém tá, ao menos os rebatedores, né, tá dando gosto de se ver jogar. O time ele não empolga. E hoje o time ele é bastante inconstante, tirando, como eu falei, o Elliot Ramos. Ele não tem nenhum grande destaque, porque o Pat Bailey, ok, ele tá acima da média, para um catch ele tá rebatendo muito bem, mas não é nada espetacular, né? Hoje o único que a gente olha e fala, pô, cara, que jogador sensacional, é o Elliot Ramos. O Giants hoje, ele vive o termo que o Henrique usou aqui, a mediocridade, é exatamente isso, cara, porque se a gente for olhar os Giants, o time não é ruim, mas o time é 14º em corridas anotadas, 12º em average, 10º em OBP, 17º em slugging. Então, assim, não é o pior time. Não é o melhor também. Não é o OBP ali que tá no top 10. Mas a gente tem que lembrar, né, Henrique, que a média de rebatidas da liga, a qualidade de rebatidas da liga essa temporada é uma das piores do século. Claro, o Chicago White Sox ajuda bastante nessa métrica aí, mas a liga em geral tá muito mal, né? E eu trouxe no último podcast, eu vou obviamente trazer de novo aqui, os Giants em 2020 tiveram a melhor média de home runs da história da franquia, e em 2021 os Giants bateram um recorde de home runs na história da franquia. Foi o segundo melhor ataque da liga, atrás do Braves apenas, que acabou sendo campeão. E naquela época, o técnico de rebatida, ou um dos técnicos de rebatida dos Giants, era o Donnie Ecker, que ele sai, vai para os Rangers e o time misteriosamente, antes mesmo de ser campeão, né, já teve um ataque bom, já teve um ataque bastante aceitável, né? E agora, depois que chega as estrelas e chega o Bruce Bolt, o time é campeão. Então, Henrique, não tem como falar que, pô, cara, depois que o Donnie Ecker saiu, o ataque passou a ser problema para os Giants. Mesmo que não tinha realmente grandes rebatedores, mas de um ano para o outro era normal o Crawford regredir, mas não era normal o Crawford regredir tanto quanto ele regrediu. Então a gente tem alguns jogadores que se mantiveram, como é o caso do Lamont Wade, até melhoraram, né? O Lamont Wade hoje é um jogador muito melhor do que ele foi em 2021, mas outros deixam a desejar, e o Henrique já tinha travado mais uma vez. Por favor, Dodgers Cash, deixa a gente em paz, cara. Eu tô achando até que o Paris Cash tá junto nessa daí. Sabe o que é isso aí?
Eles perderam Ohtani e Mookie Betts. Ohtani não. Yamamoto e Mookie Betts estão com raivinha, estão vingativos, sabem que o Giants está chegando ali nos 50%. E aí estão com medo. Mas, cara, voltando aí, acho que eu peguei aí tudo que você falou, né? São duas partes, realmente. É o problema do ataque e o problema do coaching staff, né? Da equipe. O Gabe Kapler, talvez a única coisa realmente boa que ele tinha instituído no time era um ênfase muito grande em expandir o tamanho da comissão técnica, e mais do que só a comissão, a equipe de análise de dados, de analisar, né, o movimento de rebatida, de arremesso, etc. Então, a gente até tem agora dois técnicos de rebatida ainda, mais um assistente, são três. Acho que na época dele eram dois, era o Justin Viel, que ainda está, e o Donnie Ecker. Mas o Donnie Ecker era o cara, pelo que se fala, que fazia essa análise minuciosa de cada um, do movimento de rebatida, de como, sabe, melhorar o ângulo de saída de 31 para 34%. Sabe? Porque isso ia otimizar a rebatida do cara. Então, assim, são esses detalhes minúsculos que o Kepler se preocupava muito, enfatizava muito, que eu acho que foram sendo esquecidos, e desde a saída do Donnie Ecker e, né, ainda com o Kepler aqui, a direção do Giants parece ter, pouco a pouco, ir tirando um pouco do ênfase nessas métricas avançadas. Não voltou a um negócio, digamos, a era Brian Sabean, né, que era dedo no cu e gritaria, né, tudo no olho, mas, assim, voltou um pouco no tempo, e eu acho que isso pode estar pesando, sim. Não é só isso, porque, sabe, Jorge Soler, Conforto, Matt Chapman não estão na média da liga porque, né, mudaram de técnico de repente. Isso é uma questão de jogador mesmo. Mas eu acho que isso tá fazendo falta, sim, sabe? Talvez um cara tipo o Wilmer Flores, que teve a melhor temporada da vida por muito em 2021, né? Ele bateu acho que 24 home runs. O Mike Yastrzemski, que ele 2020 foi a melhor temporada da vida, ele foi top 10 de MVP, né? Foi oitavo na votação. Pareceu assim, tipo, a baita descoberta, a futura estrela ali. E 2021 ele já teve a queda enorme na média de rebatidas, em todas as métricas de porcentagem, né? Chegada em base, slugging, mas ele ainda assim bateu 25 home runs no ano. Ele ainda teve um desempenho muito bom, apesar de ter as métricas, né, as porcentagens terem caído para o nível que a gente vê hoje, sabe? Até peguei aqui, ó, foi 22,4% em 2021, esse ano 22,2%, 31% chegando em base em 2021, 30% agora. Os números que ele teve em 2019 e 20 caíram nesse sentido, mas o número de home runs ele tinha mantido, e aí vem caindo desde então. 25, 17, 15, agora está com 7, claro que pode passar de 15, mas o resto das métricas está abaixo também. Ele virou um rebatedor quase na média da liga, só que sem a potência que ele tinha mostrado. Eu acho que isso aí tá muito nessa conta, sim. Agora, a outra questão, e a gente até vai falar um pouco mais, são as contratações que estão dando errado, ou pelo menos não estão tendo o impacto que você esperava, né? O Soler, que acho que é a mais frustrante de todas, por muito, e a gente até tá vendo ele melhorar um pouco nessa última semana, né, depois de tanta corneta merecida por 2 meses, a gente está vendo uma melhora, mas ele está com um OPS mais de 107. Quer dizer, ele está 7% acima da média da liga. Você não traz um cara para ser rebatedor designado do time, um cara que não entra na defesa. Ele está lá só para ele rebater 7% acima. Para bater 7% acima, você bota qualquer um lá que dá mais flexibilidade no time, né? Que você, sabe, você poupa o Patrick Bailey, bota ele lá um dia, você poupa o Tyre Estrada outro dia, Chapman outro dia, rotaciona o DH, ao invés de ter um cara fixo batendo na média da liga. Mesma coisa o Conforto, que voltou para o último ano de contrato dele, né? Quis continuar porque sabia que tinha do ano passado, continuou mediano esse ano. Tá com 108, 8% acima só. Também 8 home runs, média baixíssima. E como você falou, a média da liga inteira tá baixa, ajuda a esses caras estarem ainda um pouco acima da média,
quando pra gente parece ser uma coisa ridícula, né? Mas é isso, cara. Estrada na média, Chapman, Conforto, Yaz, Soler, nenhum deles chega a 10% acima da média. E aí você tem só Patrick Bailey e Elliott Ramos, basicamente, carregando o time. O Lamont Wade antes de se machucar, porque o Brett Wisely não dá para contar, ele tá realmente bem, mas assim, não dá para você contar com ele para ser um cara, tá rebatendo em segundo na lineup. É palhaçada você ter tanto investimento em free agent, tanto cara veterano, pro Brett Wisely ser o segundo da lineup. Você Cara, tem que respeite o estar, Dome sabe? Power. Não, Respeite Andon Crowl. com todo respeito a ele que tá jogando muito, ele não pode ser o segundo numa lineup que briga por playoffs. Não tem como. Sabe? O Ramos, sim. O que o Ramos tá fazendo, a gente ainda vai falar mais dele, né? Até por causa de All-Star Game. Mas o que ele tá fazendo é um absurdo. É de outro mundo, realmente. Mas o Wisely, cara, ele tá salvando o time, porque sem ele tá pior ainda. Né? O shortstop ali era um buraco, a Mad se machucou, aí o Luciano esqueceu como é que pega uma bola. O Fitzgerald Rebateu bem, esqueceu. mas não sabe ficar dentro do campo. Exato, esqueceu como é que se defende uma bola, né? A bola vem para ele, sei lá, né, se taca no chão. E o Tyler Fitzgerald esqueceu como é que se joga beisebol, né? Porque tava sendo pego em pick-off imbecil na base. Então, assim, o Wisely tava salvando realmente como shortstop, mas não dá para depender dele, sabe? Gnominho tá salvando, mas não pode. Aliás, Elliott Ramos líder em WAR do Giants no ano. Isso também é surreal, é bizarro. Inacreditável. 2.7 de WAR pro Elliott Ramos em 36 jogos, metade, literalmente metade. Giants tem 73. Cara, o que o Ramos tá fazendo, se ele conseguir manter até o final, ele briga para MVP. Briga. Difícil não ter, né? Uma briga. Não, briga porque, cara, se ele mantiver isso até o final, ele vai chegar a 30 home runs. Sem sacanagem, ele vai chegar a 30 home runs. Ele tá com média de 33%, né? Se ele chegar até o fim do ano assim, ele vai ter mínimo de idas ao bastão para se classificar para média de rebatida, chegada em base e tal. Cara, loucura. Eu tava olhando, porque você tinha até falado antes do Ramos ser All-Star, né? Que eu acho que briga, mas eu tava achando que era difícil. E eu fui olhar os números de outfielder da Liga Nacional, só 4 outfielders têm 10 home runs no ano. E todos eles têm mais de 70 jogos. E o Ramos, em 36 jogos, já tem 9. Tá empatado em quinto. Aí com 10 você tem Jurickson Profar, que não dá para acreditar, né? Que é verdade. O Teóscar Hernandes, aí o Tatis e esqueci o outro agora. Esqueci quem era o quarto. Mas são os 4 primeiros na votação também. O Jazz Chisholm, do Miami Marlins, que já tá na hora de se lesionar, porque todo ano ele tem que se lesionar e perder uma boa quantidade, né? Tá saudável esse ano. Mas assim, você olha os números deles pro Ramos, o do Ramos é melhor que qualquer um deles. Só que metade dos jogos. Então, assim, se ele mantiver esse nível, cara, é surreal você imaginar isso. Oi? E aí tinha dado uma travada. E como você quer vaza, isso aqui vai pro ar. O que eu ia comentar, né? O Elliott Ramos, ele é um cara que, para quem acompanha o podcast lá desde o começo, lembra de que a gente falava do Elliott Ramos, né? Baby Bond, ia chegar. Só que ano passado também, quem acompanhou os poucos que saíram, eu disse que eu não acreditava mais no Elliott Ramos. Para mim, ele já tinha bustado. Se chegasse na liga, ia chegar para ser um jogador na média. Você também tinha existido. Não venha jogar pra cima de mim, não. Só que o Elliott Ramos, ele começa a jogar muito bem essa temporada. Ele tava jogando muito bem na AAA já, e eu sempre comentando no grupo lá, eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Espera maio para chamar o Elliott Ramos. que é o tempo dele provar que não era uma fase. Jogou bem até maio, foi chamado no período que eu joguei ser o certo, e tá provando na liga que ele já é um jogador de Major League, porque você manter uma fase por 30 jogos é meio complicado. Porque mesmo que ele tenha a regressão à média, vai ser uma regressão para a média que vai ser acima da média. Ficou até engraçado falar isso, mas se ele regride agora, ele ainda vai estar em cima da média. Ele ainda vai estar rebatendo, ter potência para isso, né? Eu comentei no último podcast, Henrique. Você falou da falta de potência dos Giants, e eu peguei a comparação com 2021, recorde de home runs da história da franquia, com esse ano, e a gente vai olhar a estatística de Isolated Power, né, que é o ISO.
E tirando essa estatística, acima de 250 você é fenomenal, você é o bare bones, você é foda. De 200 a 250 você é um cara bom, abaixo disso você tá... Nhé. Mas, cara, olhando 2021, Brandon Belt, 323, Darren Ruff, 248, Yas, 233, Lamont Wade, 229, Crawford, 224, Evan Longoria, 221, Tyro Estrada, 207, e o Posey ali chegando perto com 195, né? Essa temporada, Elliot Ramos, 248, pronto. O Yas tem 190, que é outro cara que tem a potência dele, ele tem apesar de não estar bem, eu sempre comento que, cara, o Yas não está jogando bem, mas ele tá sempre um pouquinho ali acima da média da liga nas coisas, o WRC Plus dele tá, que é a criação de corridas, ele tá acima da média, então assim, ele é um jogador que, quando você ajusta para a média da liga, ele é um cara que não é ruim, só que ele rende menos do que a gente espera ainda, por isso que eu ainda acredito que o problema do Yas é coaching staff, porque é impossível um cara que rendia bem para de render tão bem, mas ele continua acima da média da liga. Então, cara, tem algo de errado ali que dá para resolver. Não é algo tão simples de tu bater o olho e falar, nossa, que ruim. Então, voltando pro Elliot Ramos, né, como a gente falou, deve ser o All-Star do Giants, eu tava conversando com o Henrique. Ou é Elliot Ramos ou é o Logan Webb, não tem pra onde fugir. Mas eu acho que hoje quem mais merece, quem mais se destaca é o Elliot Ramos. Olha lá se não forem os dois, né? Mas eu acho que o Elliot Ramos é o cara... Bicho, o WOBA do Elliot Ramos, né, é sensacional. O Babip, o BA do Elliot Ramos, né, que é as bolas que contam, a rebatida que conta apenas bola em jogo, cara, é de 400 anos lá vai fumaça, não lembro de cabeça agora, mas é muito alto. O Elliot Ramos está entre os melhores da liga em XOBA, em XWOBA, em saída média de velocidade da bola, em barrel, em hard hit. A única coisa que o Elliot Ramos não sabe fazer, que é ruim no caso, né, é o whiff. O Elliot Ramos tem muito swing no vazio, consequentemente muito strikeout. Mas é normal, ele rebate para potência. Se ele rebate para potência, é normal swingar no vazio. Contanto que ele acerte a bola uma vez no jogo, a gente sabe que vai sair um extra base ali no final das contas, né? Então o Elliot Ramos, hoje, para mim, ele já se consolida ali naquele outfield, a menos que ele tenha um slump inacreditável, ele vai ficar até o final do ano e indo pro All-Star, Henrique, é a ratificação de que ele não desce nunca mais, ele vira um jogador oficialmente de Major League. Então hoje nos Giants, com certeza, eu percebo que a gente tem problemas, mas cara, é impossível tanto slump num time, tanto slump coletivo não ser problema de comissão técnica. O estádio é ruim, mas como a gente fez isso em 2020 com aquele time horroroso? E não consegue fazer de novo agora. Eu concordo. Qual o problema com a técnica aí? É isso, eu acho que é isso que eu falei, é o misto no sentido de que o Soler chegou e não conseguiu se adaptar, ainda, pelo menos. Chapman, idem, conforto, mas também tem a comissão técnica aí, que parece que não sabe qual é o caminho para um rebatedor ser eficiente no Oracle Park, né? Que é um grande problema, porque você tem que saber como você se sente no teu estádio. É o mínimo, né? Assim, você via, sei lá, sabe, Posey, Crawford, Belt, Hunter Pence, os caras eram eficientes nesse estádio. Você via Marcos Cútaro chegar e ser eficiente. Então, assim, não tem como caras melhores que o Marcos Cútaro chegarem e não conseguirem rebater. O Yaz, eu acho que ele é isso aí mesmo. Eu não acho que ele é acima disso, não. Ele é um jogador um pouco acima da média da liga, mas eu não acho que ele é um jogador nível All-Star todo ano, por exemplo. O problema dele para mim agora, na verdade, é que ele já tem 33, quase 34 anos. Então, ele não tem muito mais tempo de Major League nesse nível, né? Vai começar a cair daqui a pouco. Inclusive, eu acho que esse é o último ano dele de contrato. Então, eu acho que ele pode nem voltar ano que vem. E aí entra no outro ponto, que é o nosso outfield ano que vem. É o Jean Rolly, que mal teve tempo de se firmar no center field, mas a gente sabe que é o nosso center field, né? É o cara do futuro do Giants. Mas de resto, tá tudo aberto. O conforto não volta. O Yaz, acabei de checar ali aqui agora, aliás, tem mais um ano de arbitragem. Eu achei que esse era o último já. O Slater acho que é o último ano esse ano. E o Yaz é ano que vem. É isso. Slater não volta também, com certeza. Obrigado por tudo, mas não tem por que voltar com ele ano que vem. Ele voltar muito errado.
Mas assim, mesmo o Yaz, ele não tem vaga certa nesse outfield. Ele pode ser o quarto outfielder, ele pode virar o reserva. E assim, o Elliot Ramos, é o que você disse, se ele virar All-Star, mesmo que por algum motivo de injustiça, votação, etc., ele não entre no All-Star, né? Precisou botar gente de outro time, acontece isso. Mas sim, ele tá fazendo coisas para se firmar e nunca mais sair. E é loucura pensar como ele chegou, né? A gente perdeu confiança nele, mas a direção do Giants perdeu mais confiança nele que a gente. Ano passado botaram o Wade Meckler correndo na MLB, né? Você falou na hora o quanto correram com o Wade Meckler o ano passado inteiro e deixaram o Ramos na AAA. No fim do ano, já com o time sem brigar por nada, mesmo assim não botaram o Ramos para jogar e ele estava destruindo na AAA. Mas talvez tenha sido um acerto, né, Henrique? Para não ficar forçando algo que talvez ele não tivesse pronto, porque ele é um cara de potência. E ele swinga muito no vazio. Foi bom. Então acho que foi um acerto. Sim, eu acho que foi bom para ele. O que eu tô falando é que não foi uma escolha consciente da direção do Giants, porque botaram o Luiz Matos, botaram o Wade Meckler. Então, assim, botaram que eles acreditavam. Eles não acreditaram no Ramos. No Spring Training, ele desceu do Spring Training da Major League para o da Minor League bem cedo também, né? E quando chamaram o Luiz Matos antes dele, e o Matos não estava bem na AAA, agora em abril, maio, né? Então, assim, deixaram ele até o fim para chamar, e só quando ele subiu agora, ele tá sendo o melhor jogador da liga, provavelmente, da Nacional. Porque o Aaron Judge tá, né, fazendo batting practice todo jogo, a gente viu quando a gente enfrentou os Yankees. Mas da Liga Nacional ele tá sendo o melhor jogador, talvez, o melhor batedor da liga nesse último mês. É bizarro realmente o que ele tá fazendo. Uma coisa, você falou que ano que vem o nosso outfield é o quê? Eu falei que era o John Holly e mais 2. Não, porra. É Jung-Hoo Lee, Elliot Ramos e Juan Soto. Sim, mais 2. Como eu quis dizer que as outras 2 vagas a gente ainda tá formando. É que eu acabei de olhar aqui quem era free agent só pra fazer essa piada. Aí a gente vai atrás do Juan Soto. Vamos perder? Quase certeza que vamos perder. Mas vamos Ele vai usar atrás, a vamos gente para pagar a aumentar o mesma valor? coisa. Absolutamente. Vai, exato. Cara, a gente pode levar o Juan Soto se a gente der tipo 15 anos de contrato para ele. Uma parada que ele não precisa de mais nada na vida, nada mesmo, né? Vai se aposentar antes de terminar o contrato, a gente tem chance de levar. Eu topo um contrato Mas de 20 isso, anos, cara, assim. que nem foi do Otani aí. Isso, exato. Aceita, faz o dead money meu lá, dinheiro né? mesmo. Que vai pagando ele. Começa a pagar ele em 2040, termina quando os filhos dele atingirem a maioridade, sei lá. Mas assim, cara, voltando ao Ramos, ele tá se firmando muito no outfield, e mais que isso, ele tá se firmando como um center fielder. Ele não vai ser, porque o John Holly vai voltar e vai ser o center fielder ali, ele é potencial luva de ouro, mas você, de um cara que parecia um bust acabado, ele já tinha melhorado um pouco a agressividade dele, como você falou. Ele ainda tem problemas de agressividade, mas muita gente na liga tem. Isso aí não é problema, né? Ele tá sendo mais seletivo, ele tá batendo na bola como ele batia, mesmo nas minor leagues, muito forte. Só que ele tá levantando. O maior problema dele é que ele batia forte pro chão, que não adianta nada. Se a bola bate no chão, ela perde velocidade. Ele tá levantando ela, ele tá conseguindo muito sucesso, e é isso, cara. Mesmo que tenha uma regressão à média, se ele rebater 25% de média na carreira, mas com essa potência, cara, 25% e uma potência de 30, 40 home runs no ano, pô, cara, pode pagar pro resto da vida. No Giants, a gente não tem isso desde o Barry Bonds mesmo, porque depois dele não tinha ninguém batendo 30 home runs, né? O que a gente falou no último podcast. Quando alguém foi bater 30 home runs, o Deus ou o diabo, quem quer que seja, olhou pro Brandon Belt e falou: não. Você não vai. Não pode. Não, 30 home runs nesse estádio, só Bonds ou Baby Bonds. Isso. Só quando o filho da lenda chegar, entrar em campo. Cara, o Belt, 29 home runs em 97 jogos do ano, perdeu acho que 2 meses por lesão. E na última semana ele leva uma bolada no dedo que quebra o dedo e. Em um bunt contra o Rockies. Em um bunt. A partida ganha. E a gente ainda só perdeu aquela série pro Dodgers na NLDS porque ele não estava lá. Se o Belt está lá, a gente ganha. Inclusive, falando em seca,
Você sabe quem foi o último outfielder formado em casa no Giants, né, da base, a ser All-Star? Ou Cara, quando? Não precisa nem saber quem, mas quando? Mais ou menos, chute. 98. 86. Quem foi, velho? Chili Davis. Nem conheço. Nem conheço. Quase 40 anos não tem um outfielder do Giants que virou All-Star, um outfielder formado no Giants que virou All-Star. A gente teve Hunter Pence, teve Jock Peterson, né, teve Barry Bonds, óbvio, mas formado no Giants. O Yas seria em 2020 se tivesse, né? O Yas seria em 2020, só não foi porque não teve All-Star. Aliás, é uma baita sacanagem isso, eu já falei isso antes. Eu entendo não ter o jogo do All-Star Game. Mas tinha que ter uma votação. Porque isso influencia contrato. Exato, influencia contrato. Isso vale. Isso vale. Pô, o maluco foi 8º na votação de MVP. Ou assim, você pega o MVP do ano, né? O cara foi. Eu não lembro quem foi agora. Mas foi o MVP do ano. Roster Abreu de um lado e Freddie Freeman do outro. Isso, verdade. Foi o ano do Freddie Freeman. Cara, é um absurdo, sabe? Não ter tido nem a votação para o All-Star. Mas, enfim, muitos absurdos na liga, né? A gente tá falando só do Giants hoje. Pode passar para rotação, inclusive, né? Falando em absurdo. Que a gente já descascou o ataque, a gente mudou para descascar a rotação. Exatamente. Falando em absurdo, os Giants. Eu tinha esperança que essa rotação fosse a melhor dos Giants desde 2012, talvez, que a gente tinha Eu tinha quase certeza. E assim, ainda falta, porque o Ray não jogou, o Cobb não jogou e o Snell tem um impostor no lugar dele. Mas falando de quem jogou até agora, o Snell era melhor não ter jogado, né? Era melhor não ter jogado, porque a gente ia ficar na expectativa. Porra, quando o Snell jogar, vai ser foda! Jogou, né? Infelizmente jogou. Jogou. Mas vamos contar que ele não jogou ainda. Vamos contar que tem um impostor. Ainda o Snell dos Padres. Mas assim, contando quem jogou até agora, apesar do Yarei dizer outra coisa, o Logan Webb é o melhor arremessador dos Giants. O Logan Webb, indiscutivelmente, quase 100 entradas arremessadas, um ERA de 3.02, um ERA Plus de 127, né? Apesar do ERA Plus do Hicks estar maior ainda. Mas assim, cara, o Logan Webb, ele continua sendo o win-eater, né? Ele come muitas entradas, ele arremessa bem. Apesar de ter oscilado bastante, o Logan Webb chegou a ficar 18 entradas sem ser corridas. Aí depois ele entrou em um slump absurdo, agora se recuperou, voltou a ser o Logan Webb. Ele vai terminar a temporada com ERA abaixo de 3, vai terminar brigando pelo Cy Young, não sei se ganha, porque o Zach Wheeler muito bem, né? Henry Soares também. Mas assim, o Logan Webb se recuperou, é o melhor arremessador do time. Só que depois dele, a gente vai pegar quem ali? Jordan Hicks. Jordan Hicks com ERA Plus acima do Logan Webb, né? 136, apesar do FIP ser maior, no caso inferior. O WHIP, entradas arremessadas do Jordan Hicks, 76,2. Pro Jordan Hicks, tá maravilhoso. Isso em 15 jogos, um ERA de 2.82. Eu esperava muito menos do Hicks. Muito menos. O Hicks tá entregando muito. A gente comentou na gravação que você perdeu que ele teve um slump, né? Que, não era factível a gente acreditar que o Jordan Hicks teria um ano com ERA abaixo de 2. Mas se ele conseguir manter esse ERA, eu não digo abaixo de 3, eu digo abaixo de 4. Para mim tá perfeito. Pro que ele recebe, para como ele chegou e pelo que a gente percebeu que ele ainda pode se desenvolver. Porque ele começou bem no controle, já perdeu de volta esse controle, apesar de estar muito melhor do que costumeiramente era. E aí a gente entra num problema. Depois disso acabou a rotação, porque o Kieron Lee, ele não consegue mais usar splitter, que era a bola que fez o Quinton Win conseguir ser um starter no começo do ano. Não era um starter primoroso, mas era um starter que a gente olhava e falava, pô, tem futuro Quinton Win, tem futuro, é um bom jogador. Só que a Splitter não entra mais. Na última partida que ele jogou, ele quase não arremessou a Splitter. Então, com pouca variância, fica difícil para um cara que já não é dominante como é o Quinton Win, né? E olhando agora para o outro lado, que é o que falta a gente falar, que é o Kyle Harrison, Rick. O Kyle Harrison, ele ainda tá com ERA abaixo de 4, que foi o que a gente comentou no começo do ano. Se ficar abaixo de 4 para a primeira temporada vai ser lindo. Tá, né? Ele acabou se machucando. São 77 entradas arremessadas aqui, um ERA Plus abaixo da média da liga. Só que, repetindo o que eu falei no podcast que não foi pro ar, o Kyle Harrison não consegue variar arremesso. O Kyle Harrison é o cara que mais arremessa fastball na liga.
Inclusive, estava no começo do ano, né? O Logan Webb era o que mais arremessava changeup, o Hicks o que mais arremessava sinker e o Kyle Harrison o que mais arremessava a fastball da liga em questão de porcentagem. O Giants só tem arremessador monothrow. Então, o Kyle Harrison, ele tem, a gente sempre comenta, né, não é a fastball mais rápida do mundo, não é a fastball com mais stuff do mundo, mas funciona, sabe lá Deus por que diabos funciona. A fastball do Kyle Harrison funciona e ele não tem outro arremesso. É impossível você virar um arremessador que o Kyle Harrison tinha projeção para ter sem ter outro arremesso, cara, porque o Giants, a gente tem sucesso recente de arremessadores que tem 2 arremessos, Kevin Gausman, Carlos Rodon, que basicamente um era slider e fastball, outro era splitter e fastball. Então, o Kyle Harrison, Rick, ele precisa de uma bola, de preferência uma bola de quebra, porque se tem uma coisa que eu aprendi com os animes de beisebol, é que a sua bola de quebra faz sua fastball ficar mais rápida. E o Kyle Harrison precisa disso para se tornar o arremessador que a gente achava que ele seria. E ainda acredito que seja, ele é muito novo, ele tem 22 anos, ele precisa desenvolver esse arremesso, mas não é algo que vai acontecer esse ano, é algo que vai acontecer na off-season. É isso. E assim, pelo que falam, ele vem tentando desenvolver esse arremesso ao longo dos últimos anos, né? Ele tentou desenvolver uma slider primeiro, se eu não me engano, depois tentou a slurve, agora está tentando a changeup, e parece que nenhum encaixa, né? Ainda precisa encaixar algum. E assim, a fastball dele, ela é uma fastball estranha. Ela tem uma quebra vertical muito menor que a média e uma quebra horizontal maior. Normalmente a fastball varia para cima e para baixo, né? Tem aquela rising fastball, né? Que é a fastball que não desce, então o cara espera ela cair, ela parece que se mantém. A dele varia para o lado. E eu acho que é por isso que ela é eficiente, porque ele lança mais de 60% do tempo o mesmo arremesso, a 93, 94 milhas por hora, que não é uma velocidade alta para a Major League atualmente, e ela é eficiente. Não faz o menor sentido, como você falou. O problema é que ela é eficiente com os caras sabendo que ela vai. Porque os outros arremessos dele é isso, né? Atualmente ele tem a changeup, tem a slurve, e nenhum dos dois é bom. Ele tem que ter pelo menos uns arremessos medianos, sabe? O arremesso que o cara não vai fazer batting practice igual o Aaron Judge está fazendo na liga, né? O cara não vai pegar aquele negócio e mandar pro outro lado do muro todo dia. Eu acho que o Kyle Harrison está se mantendo muito bem para quem só tem um arremesso. Inclusive, fui até procurar aqui e a fastball dele tá como uma das melhores fastballs, tá? Top 15 de fastballs da liga. É claro que ele usar 60% do tempo ajuda, né? Ele usa muito, então ela ganha valor, assim. Mas não era para ser, sabe? Você tá comparando ele com o Pablo Lopes, com o George Kirby, com o Joe Ryan, caras que têm uma quantidade maior de arremesso e que são mais estabelecidos já na liga, né? Então, assim, eu acho que ele tem que desenvolver outro arremesso. Eu acho que ele vai ainda. Ele tem tempo, tem 24 anos, é novo. 24, tem 22 anos. É muito novo. E eu acho que é um ótimo sinal ele estar se mantendo só com um arremesso como um arremessador decente, sabe? O número 3, 4 da rotação bom. Só que é isso que você falou, a gente não pode depender do Kyle Harrison e do Jordan Hicks esse ano ainda. Talvez ano que vem a gente possa, né? O Logan Webb é o primeiro, e mesmo o Logan Webb pior esse ano, entre aspas, porque se olha para os números dele, assim, ele está seriando mais rebatida forte, né? Mais contato forte. Ele está seriando mais walk do que ano passado. Ele está com menos strikeout. O whip De está algum acima modo da ele média. Pouco acima, mas está acima da média. Eu acho que a grande diferença dele esse ano é que ele está cedendo muita bola rasteira. Ele está com muito pouco home run. Seria a menor média dele de home runs na carreira. Só seria 4 em 15 jogos. Ele está cedendo muita bola rasteira e a defesa é boa. Então tá dando certo por isso, né? Ele sai de contato, até pode ser mais forte, mas para o chão. Então você tem Estrada, Wisely, Chapman, né? São bons defensores, excelentes defensores, no caso do Estrada e do Chapman, do Ahmed também, né? Que estão funcionando. Mas assim, depois do Webb, o número 2 deveria ser o Snell, que não entrou em campo ainda. A gente espera que o Robbie Ray e o Alex Cobb consigam dar conta disso, né? Porque o Kyle Harrison e o Jordan Hicks não podem ser o esqueleto ali da nossa rotação esse ano. Acho que, idealmente, a gente chega no fim do ano tendo esses 4 que a gente está falando aí, Webb, Snell, Ray e Cobb saudáveis,
E o quinto vai ser o Harrison e o Hicks, que vão estar passando já bastante do limite de entradas deles na carreira. Né? O Hicks está aqui, acho que o próximo jogo ele já vai ultrapassar o máximo de entradas, porque ele era reliever, né? O Kyle Harrison, o máximo é 111 ou 114, ele está com 77, então daqui a pouco passa também. Então, assim, você não quer ter que, em setembro, depender desses dois, com eles estando muito além do limite. Então, assim, precisa dessa rotação saudável e bem para ter alguma chance esse ano. Se não estiver pensando nesse ano, aí beleza, tanto faz, dane-se, né? Vamos pensar no ano que vem e a história é outra. Mas se está pensando nesse ano, precisa de quem está na IL voltando bem. E se o Keaton Winn relembrar como se arremessa, melhor ainda. Né? Porque o Keaton Winn esse ano, ele até começou bem, teve jogos bons, mas se perdeu, assim. Acho que perdeu confiança. Ele nunca vai ser um ace, mas não é isso que a gente espera dele também. Mas se ele for um cara confiável como foi ano passado, isso vai fazer uma diferença enorme. Henrique, agora vamos falar do melhor arremessador de São Francisco, na minha opinião. Eu busquei essa semana no grupo aí, né? Prince, falando no começo do ano, off-season, e Ryan Walker. Falei no podcast, acho, inclusive. Vai ser, ou deve ser, ou em breve já deve ser, o closer dos Giants, cara. O ERA Plus do Ryan Walker, ele é o segundo maior dos Giants. Quer dizer, na verdade, ele é o quarto, né? Ele tá atrás do Taylor Rogers, do Sean Ragel e do Tyler Rogers, atrás dos irmãos Rogers e do Sean Ragel, que nem Deus explica. Mas assim, o Ryan Walker, até agora, na liga inteira, ele é um dos melhores arremessadores quando o assunto é fazer o cara girar no vazio. O Ryan Walker, ele tem um slider, que é um dos melhores arremessos da liga hoje. Quando ele mescla, ele só joga praticamente sinker slider, né? Ele arremessou a 4 costuras 9 vezes no ano só. Então ele praticamente tem 2 arremessos. E Henrique, eu fico me perguntando qual é o motivo do Ryan Walker não ser o closer do Giants ainda. Eu sei que a gente sempre comenta, né, o Doval tem veias de gelo, o Doval não sente a pressão, não é o que tá parecendo, mas ok. Só que eu entendo que o closer tem o quesito aura. Não sei se o Ryan Walker tem um quesito aura, ele tem uma cara de ser um menino bom. Mas, te falando de coisas que são tangíveis, de coisas que existem de fato, tirando o quesito aura, hoje não existe mais motivos para você não testar. Você tem que testar ao menos. Deixar o Ryan Walker fechar uns jogos para ver se ele suporta a pressão, se ele consegue. Porque, cara, até agora, quem fecha jogos é o Doval, o Taylor e o Tyler Rogers. O Ryan Walker fechou alguns jogos sim, mas ele não entrou para a situação de save, né? Só quem teve save essa temporada, Sim. dos 14 saves do Giants, 13 foram do Camilo e 1 foi do Tyler Rogers. Então, assim, tem que botar o Ryan Walker em situação de save. Não tem ninguém nos Giants. Ele tá arremessando melhor que o Long Webb para mim. Para mim, hoje, o Ryan Walker é o melhor arremessador de São Francisco. Tem que ser testado. Não tem motivo para não testar. Com certeza. E assim, eu entendo porque ele não é o closer ainda, porque você não quer queimar o Doval desse jeito. Você não quer tirar o Doval dali, porque quando você tira um closer, você pode realmente abalar a confiança dele. E por pior que o Doval esteja, ele ainda tem confiança. A gente viu ontem, né? Tá gravando aqui na terça. Domingo, ele entrou no jogo 13-2 e conseguiu ceder 4 corridas e teve que entrar o Ryan Walker para fechar um jogo de 13-6, né? Porque senão o Doval podia levar uma virada de 11 corridas. E aí, ontem, num jogo tenso contra o Cubs, que nunca estava garantido, né? A gente virou, levou home run, virou de novo na nona entrada, no limite. O Doval entrou e fechou com a tranquilidade que eu acho que eu não tinha visto o ano inteiro antes disso, né? Foi a primeira vez que eu vi o Doval tranquilo, assim, fechando o jogo no ano. Mas, enfim, tô falando tudo isso porque eu entendo manter o Doval agora ainda, para ver se não foi realmente um caso, né? Ele teve alguns casos já semanas atrás, mas você não quer tirar. Mas digamos, o closer reserva, né? Quando o Doval não estiver disponível, tem que ser o Ryan Walker. O Tyler Rogers já entrou para fechar um jogo e fechou um, mas teve um outro blown, né? Blown save. O Luke Jackson não dá para confiar. O Taylor Rogers, eu acho que ele não entrou para fechar jogo esse ano, mas ele ano passado já entrou para fechar alguns e não deu certo. Ele já foi closer no Twins, acho que tentaram no Padres, ele não dá certo como closer. Então, a esperança de ter um segundo jogador confiável para fechar jogos é o Ryan Walker, como você disse,
Isso, cara, ele tem 2 arremessos, a slider dele, ele já arremessa lateral, o que atrapalha a visão de todo mundo ali, porque o cara tá acostumado com com o arremessador lançando de cima, ele arremessa do lado, né, a bola sai de lado. Além disso, a bola dele, a slider dele tem 16 polegadas de quebra, 40 centímetros de quebra, ou seja, ela tem um efeito de 40 centímetros, a média da liga é 20. O cara vê um jogador que arremessa a bola de lado com o dobro de efeito, é impossível pegar. É impossível pegar essa bola do Ryan Walker. Então, assim, eu concordo totalmente com você. Eu acho que ele tem a mentalidade para ser closer, eu acho que ele tem que ser testado. Eu não acho que tem que tirar o Doval ainda. Espera, vamos ver se o Doval se acerta, mas o Walker tem que ser o segundo. E assim, a gente tá falando isso, mas tirando esses episódios do Doval, né, essas duas blown saves que ele teve feias, esse jogo contra o Angels, o bullpen tá muito bem, sabe? Os irmãos Rodgers estão muito bem, como você falou, né? E o ERA Plus aí 160, 170. O Sean Radial, baita revelação aí também. Olha, se o Baby Bonds, o Elliot Holmes, a gente achava que era bust, o Sean Radial já estava no hall da fama dos busts do Giants. Era impossível ele dar certo na vida. E se renovou, não sei como, acho que ninguém sabe, mas tá lá. O Eric Miller tá dando conta, na medida do possível, como um cara para eliminar canhoto. O Randy Rodrigues, que subiu agora, não tá bem, mas assim, pro fim do bullpen, não dá também pra você querer, né, 7 closers no bullpen. Então o nosso bullpen tá bom. Se a gente tiver um closer com confiança, esse bullpen tá fechado. Perdão, eu estava resolvendo um problema no trabalho, porque tem gente burra nesse mundo. Tem uma pessoa burra nesse mundo, é você, Jorge Gomes, seu animal. Mas. Eu até me perdi. Um beijo pro Jorge Gomes, que certeza está nos ouvindo aí. É certeza, né? Certeza. Esqueci essa anta, esse quadrúpede, esse ser demoníaco. Tá escutando, cara. Só contextualizando, a gente vai soltar um anúncio, inclusive. Vou anunciar aqui, o Fefux vai narrar os jogos do Missão Esportes no YouTube. E eu falei, cara, posta o vídeo em collab no Instagram. Ele conseguiu postar. O cara é social media. E ele conseguiu postar errado. Eu fico nervoso. Com essas coisas acontecendo. Eu fico tendo taquicardia. O cara tem uma função, velho, que é postar no Instagram, ele posta errado. Você querer que a pessoa faça a função que ela é feita para fazer, não é uma coisa tão simples assim. Olha o Jorge Soler, você quer que ele rebata com potência, o que ele faz? Ele nem rebate. Se tiver jogador em base, então ele sai correndo pro dugout. Eu prefiro que ele tenha um strikeout com swing no vazio, mas ele toma um strikeout parado. É o called strike, né? Pô, É isso. Eu desisto. Você não pode querer que o cara faça a função que ele foi pago para fazer. Pedir demais, não dá. Qual é a pauta, Henrique? Eu me estressei. Voltando para a pauta, a gente falou da rotação, falou até do bullpen, né? Assim, a gente pode falar agora do que vem agora pela próxima semana, né? A gente já falou aí do All-Star Game também, que a gente espera, né? Logan Webb e Elliot Ramos com chances. Acho que é só falar aí do que vem pela frente mesmo, que a gente espera nessa próxima semana. A gente tem um jogo aí, quinta-feira, um jogo histórico, né, de verdade, no Rickwood Field, em Birmingham, Alabama, que é um estádio tradicionalíssimo das Negro Leagues. Para quem não sabe, as Negro Leagues eram quando existia a segregação racial no beisebol, né, antes de Jack Robinson, negros e muitos latinos não podiam participar. Não lembro se todos os latinos eram barrados também, mas eu sei que muitos eram. E então ele jogava nas Negro Leagues, que era realmente a mostra da segregação. O nome é o que é, né? E jogadores lendários jogaram lá. O Willie Mays jogou lá, jogou inclusive nesse estádio do Alabama, que é um dos estádios mais tradicionais da liga. E o Giants e o Cardinals vão fazer um jogo lá quinta-feira. É o primeiro jogo da história da Major League Baseball nesse estádio, Rickwood Field. Eu não lembro se já teve algum jogo da MLB em estádio de Negro Leagues antes. Eu acho que não. Eu acho que esse vai ser o primeiro jogo num estádio das Negro Leagues. Mas se eu posso estar errado. De qualquer forma, é um jogo histórico, um jogo com muita expectativa, vale muito a pena assistir. E vamos ter Keaton Winn, a gente já falou dele. Keaton Winn, provavelmente nosso arremessador titular nesse jogo. Que alegria.
Não podia ter notícia o legado melhor. de Willie Mays, você bota o jogador mais branco, lábio murcho da história para arremessar esse jogo. Olha que coisa desgraçada. Esse é o resumo de San Francisco Giants 2024, cuspindo na cara dos ídolos. Nada contra o Keaton Wynn, mas, bom. Se fosse para ser um branco, lábio murcho, inclusive, fosse o Webb. O Webb joga hoje, a gente tá gravando terça, né? O Webb provavelmente joga hoje. Amanhã deve ser o nosso dia do jogo do Vitão, o Bullpen Game. E aí, quinta-feira, Keaton Wynn. Provavelmente seria o jogo do Blake Snell, né? Se o Blake Snell não tivesse resolvido voltar pro chinelinho da IL. Mas, então, vamos contar aí com o Keaton Wynn, torcer para não fazer feio. E assim, essas séries são séries que é jogo de 6 pontos, né? Famosos jogos de 6 pontos. A gente pega o Cubs, depois o Cardinals, um jogo no Alabama e 2 no St. Louis, depois 4 jogos em casa contra o Cubs de novo. Essa série pode consolidar, essa sequência pode consolidar a gente no wildcard, aliás, vale citar. Nossa mediocridade não é só nossa, é da liga inteira. A Liga Nacional tem só 5 times acima de 50%. Então, o sexto time, que é a última vaga do wildcard, é o Giants. Um jogo abaixo de 50%. E aí, depois dele, vem uma cacetada de time. Né? Todo mundo, basicamente, com exceção de Rockies e Marlins, está ali a 2 jogos de distância dos playoffs. Então, a gente espera que a gente consiga sair um pouquinho dessa mediocridade, que já é o suficiente para pegar essa vaga. Henrique, para a gente finalizar, vamos falar um pouco do nosso Brazilian Mays, né? Que a gente tivemos atualizações dos seus números. O seu amigo fez o favor de nos mandar. Estava comentando com o Fernando nessa semana tão boa para o beisebol brasileiro. Eric Pardinho foi chamado para a AAA do Toronto Blue Jays, né? E o nosso Brazilian Mays, Vinícius dos Santos, começou muito bem, hein? Obrigado. São poucos jogos, poucos at-bats, mas até agora com o OPS beirando os 1000, com já rebatidas extra base, né? Um jogo de 3 hits, então muito bem o nosso Brazilian Mays. É isso, o Vinícius dos Santos começou lá a carreira na República Dominicana, no Giants Black. A gente tem 2 times na República Dominicana, muitos times têm 2 times lá, né? 2 filiais. Então, o nosso é o Giants Orange e o Giants Black. E ele tá no Black, que tá invicto, 11 ou 12 vitórias, nenhuma derrota. E é o time que estão as maiores estrelas que a gente contratou, né? Maiores prospectos que a gente contratou nesses últimos 2 anos, estão no Black, assim como ele. E é isso, tá muito bem, tá com, agora, se eu não me engano, são 16 idas ao bastão, ou 17, posso estar me confundindo, 6 rebatidas, 2 rebatidas duplas, 2 walks, 2 roubos de base, né? Como você falou, o OPS tá 900 e pouco, média de 34% no bastão, tá muito bem, né? Um ótimo começo. Tá entrando normalmente de center fielder ou left fielder, hoje ele foi rebatedor designado, entrou já de pinch runner também, né, pela velocidade. E é isso, cara. Já roubou 2 bases, né? Não sei se você falou, porque eu tava xingando o Jorge Gomes mais uma vez, mas já roubou 2 bases. Falei, roubou 2 bases. E assim, a República Dominicana é para onde vão todos os latinos, né? Todos os latinos contratados aos 16, 17 anos vão para lá. E aí, se você for bom o suficiente, né, conseguir subir, avançar, você vai para o Arizona, o Complexo do Arizona, né, a Rookie League. Mas na República Dominicana tem muito jogador de 17, 18 anos, quando é recém-contratado, mas também tem jogador de 19, 20, 21, né, que fica lá. E o Vinícius dos Santos é o segundo jogador mais novo do Giants, da franquia inteira, né? Só tem um cara lá na República Dominicana mais novo do que ele. Ele acabou de fazer 17 anos, só tem um com 16. Então, assim, ele tá lá mais novo do que o nível dele e tá se segurando, que sabe, é tudo que a gente pode pedir para ele atualmente, né? É excelente esse início. A gente espera que ele vá se firmando e ficando cada vez mais confortável para poder se desenvolver mais. E aí, ano que vem é difícil, mas talvez 2026, quem sabe, ele já vir para o Arizona, né? Para a Rookie League. Então, Henrique, lembrando, né, que invariavelmente ele vai ter oscilações, porque às vezes o técnico pede, cara, muda tal coisa, ajeita tal coisa, então até o cara ajeitar essa tal coisa, ele vai rebater mal, acontece. Mas a gente sempre aqui
com o compromisso de informar o Brasil sobre o nosso Brazilian Maze, Vinícius dos Santos, que em 2027, que ele ganhou o Rookie of the Year? Ou eu tô enganado? 2027 ou 2028? Agora eu não consigo lembrar direito, né? Mas vai 2028 ser All-Star. Rookie of the Year. É isso. Unânime. O 2030 chega o MVP com a Triple Crown. Exatamente. É isso. Ninguém segura. Não, a gente está realmente numa expectativa enorme aí. E até no próximo podcast a gente pode falar mais dos outros prospectos, né? Os que estão aí nos outros níveis das nossas minors. Mas, né, esse aqui está ficando grande já, é longo, mas tentamos dar essa passada geral no time. E sempre Vinícius dos Santos, esse tem vaga cativa no nosso podcast. Enquanto ele estiver jogando, a gente vai estar lá acompanhando. Enquanto ele estiver jogando, ele será o principal prospecto dos Giants e o resto é... Exatamente. É Will Badner e afins. Mas agora a gente pode chegar no fim, né? A gente gravou um pouco mais da última vez, só que como a gente já perdeu, eu tenho que soltar isso mais rápido. Quarta-feira, promessa, para você que está escutando, pode me cobrar. Se você abrir lá o podcast e ver data de postagem, não estiver no dia 19 de junho, pode me cobrar. Pode vir me cobrar. Você já me cobra mesmo? Então pode me cobrar se no dia 19 não tiver esse podcast no ar. Henrique, muito bom, né? Semana que vem, ou essa semana que seja, a gente já tem outro podcast para gravar, você já mandou pauta. Então, o Gigante do Beisebol voltou. O respeito voltou. Isso, voltamos. Ponto. O respeito voltou. Respeito voltou. Ponto. Aqui é trabalho, com canalice, mas aqui é trabalho. Contra tudo, contra todos. Isso, gente. Contra o Dodgers Cast, contra o Padres Cast, contra o Rockies, que não tem nem time, nem podcast. Contra o D-backs também. Contra o D-backs, que chegou na World Series só para perder. É isso, a gente volta aí fim dessa semana ou início da próxima, falando do jogo no Wrigley Field, falando dessas séries contra Cubs e Cardinals, falando, a gente espera de todo o ataque aí brilhando, de Keaton Winn lançando um jogo completo lá no Alabama, né? E se der tempo a gente ainda fala um pouco mais aí dos outros prospectos principais do Giants aí nas minors, o que esperar deles, talvez o que esperar de trocas e por aí vai, né? Aliás, você não falou no início, seu canalha. Esse é o podcast número 52, o podcast da volta. O podcast chama Naya, Cabeleira e Dominique Leone, Garotas. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos não... Mas também é o podcast número Clay Matthews. E, inclusive, como eu falei no encerramento do último podcast, eu vou falar nesse. Quem for para o jogo da NFL no Brasil, me dá um salve, manda lá no perfil, que eu não tô vendo, mas eu abro quando estiver mais perto, manda no meu privado. Se tiver no grupo do Giants, manda lá. Vamos fazer um encontro de todos os canalhas que torcem para esse time dos Giants e estarão no jogo da NFL, não tem nada a ver, mas geralmente quem gosta de um gosta do outro. Eu me meto, viu, Henrique, no meio da torcida dos Niners lá. Entro com a camisa do Rodgers e... Você é canalha, eu tenho certeza. Então, um grande beijo, um grande abraço a todos. A gente se vê na próxima semana. Torçam pela Geórgia na Eurocopa. A gente se vê em breve. Tchau.